Graça e paz, irmãos, em nome de Jesus. Hoje vamos dar continuidade à passagem que estamos tendo no livro de Atos dos Apóstolos. E nós vamos passar por um texto hoje no capítulo 20. Então, Atos 20, a partir do versículo 7. Atos 20, a partir do versículo 7. E eu antes de lermos aqui, eu tive a oportunidade, talvez, de ver na internet, pesquisando, como que é o local onde Paulo estava aqui. Então, atualmente, este local aqui, que é Troade, hoje já não existe essa palavra, nessa palavra, a cidade, mas ela está ali numa província, na Turquia, uma região da Turquia ali, que ainda existem algumas partes daquela cidade, algumas paredes levantadas, tem até um pórtico antigo de pedra lá, que eles colocaram um andaime lá para manter ele. Então, eu pude ali passear naquele lugar através da internet, hoje em dia a gente consegue, e parece que ao ver ali as coisas ali, tudo o local, parece que a gente entra mais ainda na cena que estava acontecendo, aquelas casas de pedra, aquelas ruas também com pedras, tudo estreitinha, não grandes como são hoje, ruas estreitas. E nessa cidade aconteceu isso que nós vamos ler. Então vamos ler aqui a partir do versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem, chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: "Não vos perturbeis, que a vida nele está." Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Vamos orar? Pai, toda a Tua palavra, Senhor, que está aqui em nossas mãos, hoje fácil acesso, ela tem um registro precioso de coisas que aconteceram no passado e que servem de lição para nós, dão princípios à nossa vida, Senhor. E aqui, nesse livro de Atos, nós vemos tantas histórias, Pai, que os nossos irmãos passaram e vemos, Deus, o Senhor sendo vitorioso em cada uma delas, Senhor. O Senhor mostrando o Teu poder e o Senhor agindo, Senhor, em todo o tempo, Senhor. Nos ajuda, Senhor Jesus, a tirar as lições que o Senhor quer para as nossas vidas, a falar conosco, Pai, nesta manhã, Senhor. E assim, Pai, deixar essa palavra penetrar no mais íntimo do nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que história, né? Você já caiu ao chão alguma vez na vida? Já caiu, provavelmente, tropeçou, caiu assim, Ou caiu de uma escada, Ou caiu do muro, ou caiu até do alto de uma casa, às vezes. Já caiu, talvez, do terceiro andar, Essa história aqui tem esse fato, mas não tem só esse fato. Então, nós guardamos algo aqui e já vamos entrar nesse ponto. Mas eu coloquei como tema, o que está o tema aqui mesmo, Paulo em Troade. Por quê? Porque são coisas que aconteceram, fatos que aconteceram em Troade, nessa cidade.
Paulo, como um grande viajante, né, um missionário do Senhor, ele estava passando agora nestas cidades e ele estava se despedindo das pessoas, porque ele estava, no entender dele, indo para uma nova missão, que essa nova missão iria talvez ceifar, ali no sentido que ele tinha entendido de Deus, ceifar a vida dele. Então ele estava passando nessas cidades. E essa cidade aqui, uma cidade no litoral da Turquia, ele estava ali. E ele parou para se reunir com os irmãos que estavam ali. E a primeira coisa que nós vemos aqui é que Paulo foi dar uma palavra a esses irmãos. Então ele reuniu os irmãos em Troade e ali ele deu uma palavra, né? Uma palavra, como será que foi essa palavra? Como que aconteceu isso? Ali no versículo 7 fala que no primeiro dia da semana, então, primeiro dia da semana nós sabemos que é o domingo. Então ele reuniu ali os irmãos em Troade no domingo. E ele quis fazer o que ali? Ali diz que estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Então ele quis partir o pão. Quem fazia isso? O Senhor Jesus partiu o pão com os discípulos. Então ele fez ali a ceia. E não só a ceia, eu creio que essa ceia aqui, como nós vamos caminhando e entendendo aqui, eles comiam uma refeição mesmo ali. Então, eles foram no primeiro dia da semana, se reuniram com o fim de partir o pão. E Paulo ele ia viajar no dia seguinte. Então, ele estava ali fazendo o quê? Ele estava dando uma palavra. E como era essa palavra? Ali nós vemos que ele estava exortando esses irmãos. Quando você fala em exortar, você fala assim, nós precisamos exortar aquele irmão. Vai chamar a atenção daquele irmão. Parece que se tornou isso quando a pessoa fala assim, eu vou exortar tal pessoa. Vou dar uma palavra de exortação para aquela pessoa. Parece que você vai lá puxar a orelha daquela pessoa. Mas, no sentido aqui de que Paulo estava falando, nós vemos que ele estava ali. Olha o sentido dessa palavra. Ela fala assim, pensar coisas diferentes consigo mesmo. E está dizendo aqui, misturar pensamento com pensamento. Então, na verdade, Paulo estava ensinando aqueles irmãos. Ele estava ali unindo um ensinamento com outro ensinamento. Por que será que Paulo estava ali, nesse momento, ensinando, assim, unindo uma coisa com outra, um pensamento com outro pensamento? Por quê? Porque eu creio, na mente de Paulo, ele estava pensando, eu estou passando aqui pela última vez e eu quero dar o máximo de mim. Eu quero dar o meu último gás aqui que eu puder nesta cidade para esses irmãos, eu vou fazer. Então ele estava ali ensinando e ele estava falando para aquelas pessoas, conversando. E aqui diz que essa palavra de Paulo, que era um ensino, ela tinha uma característica naquele dia, ela se prolongou. O que é prolongar? Ela se estendeu, ela cresceu, ela levou bastante tempo. Olha só, diz, e prolongou o discurso até a meia-noite. Mas eu não sei que horas que começou isso aqui. Aqui não diz, né? Só diz no primeiro dia da semana, eles estavam reunidos. Eles iam partir o pão. Provavelmente, se iam partir o pão, talvez era ceia, à noite, que eles iam comer juntos. Mas, diz aqui, que ele prolongou o discurso até a meia-noite. Paulo tinha muito a falar. Paulo estava falando bastante. Paulo estava vendo essa necessidade de falar àquelas pessoas. E pensa bem, Paulo ele tinha acabado de chegar de uma viagem. E ele estava ali aproveitando essa oportunidade. Ele estava cansado, o seu corpo físico, com certeza. Mas ele estava ali falando. Ele estava ali ensinando. Ele tanto ensinando que prolongou o discurso até meia-noite. Como será que você, se estivesse naquela pequena plateia, não sei se era pequena, não diz aqui, né? Mas naquele local ali, ouvindo Paulo, como você estaria? Será que você, cansado também, talvez trabalhou ali o dia inteiro? Domingo não era o dia de trabalhar, né? Ali eles não trabalhavam mesmo, né? Mas, como você será que estaria ali ouvindo Paulo, falando até meia-noite? Mas ele tinha
não só uma necessidade, mas ele tinha esse dever pelo Senhor de falar. Então Paulo exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. No versículo 8, há uma característica daquele local. Diz assim: havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Estávamos porque quem escreveu essa carta de Atos aqui foi Lucas. E Lucas, ele estava ali junto, vendo aquelas coisas, tudo que estava acontecendo. E ele estava falando, estávamos ali. Então, naquele local, tinham muitas lâmpadas ali. E não eram lâmpadas assim, não eram lâmpadas de LED, não eram lâmpadas fluorescentes, incandescentes. Eram o quê? Eram fogo. Exatamente, tochas. Era algo ali que iria trazer, talvez até uma fumaça naquele local, um cheiro naquele local. Era assim antigamente. Eu gostaria que você buscasse compreender como estava sendo aquela palavra que Paulo estava dando. Ele estava ensinando, ele estava falando bastante. Tinha aquelas lâmpadas, muitas lâmpadas, então provavelmente tinham muitas pessoas ali que precisavam. Então como é que estava aquela situação ali? Mas ninguém parecia que estava saindo, tanto é que o local estava cheio. Por que eu digo que estava cheio? Olha o versículo 9. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela. Se ele estava sentado numa janela é porque não tinha local para ele sentar, talvez ali em um banco, uma cadeira que tivesse ali, ou qualquer coisa. Ele estava ali. Ele era o jovem, então, como era jovem, ele estava sentado ali na janela. Então, agora nós vamos para o nosso segundo ponto. Então, o primeiro ponto, nós vemos que Paulo estava dando uma palavra. Nesse ambiente, imagina todo esse ambiente que estava ali. O segundo ponto, um acidente. Um acidente. Foi isso que aconteceu. Não teve uma briga ali, foi um acidente que aconteceu. Vamos ver ali. Um jovem chamado Eutico que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Esse jovem estava ali, na janela. Ele estava ali, ouvindo Paulo. Estava ali com aquele monte de luzes. Era meia-noite. E ele estava cansado nesse momento. Ele estava ali, tanto é que, veja como eles falaram sobre esse discurso de Paulo. O versículo 7 diz lá no final que prolongou o discurso até meia-noite. Aí depois, ali no versículo 9, Lucas faz questão de dizer, durante o prolongado discurso de Paulo. Então era grande esse discurso de Paulo. Essa palavra que Paulo estava dando era uma palavra longa, bem grande, bem comprida. E esse jovem, o que aconteceu com ele? Eu vou primeiro mostrar o que é natural, o que nós estamos vendo aqui. Ele estava sentado na janela. Então, eu deduzi, isso não estou falando que está aqui escrito, mas eu deduzi que estava cheio o local. E ele estava assim sentado na janela. E assim, eles, com aquelas tochas, alguns dizem que aquilo ali vai gerando um sono, vai irritando o olho, vai acabando trazendo um sono mais pesado, e aquela pessoa ali na janela, no local que não deveria estar nesse sentido com sono, caiu. E ali caindo, morreu. Foi levantado morto. Caiu do terceiro andar. Então isso é a parte natural. Mas tem algumas pessoas que vão além e fazem uma aplicação nesse sentido. Esse jovem Eutico, que estava sentado numa janela, essa posição dele não era a posição que estava mais perto da pessoa que estava dando a palavra. Ele estava sentado na janela. Então algumas pessoas aplicam dessa forma, dizendo que ele não estava tão perto ali da palavra. Ele não estava tão ligado na palavra. Ele estava na janela. A janela não é o local que você vai se concentrar melhor quando você quer aprender algo. Ele estava na janela, sentado. Se ele estava com sono, então provavelmente ele não estava conseguindo ficar atento àquela palavra. Ele não estava ligado à palavra. Você sabe o que eu estou falando. Você já ficou com sono. Talvez você já ficou com sono na palavra. Né? E você sabe que você não consegue prestar atenção. Eu lembro
Às vezes a gente, né, como é casal, às vezes a gente fala algumas coisas ali quando um começa a dormir ou não, e a pessoa nem lembra o que falou. Do seu lado ali, você virou pro lado, a pessoa fala ali e você dormiu. Já aconteceu isso comigo, a Thalita falou e eu dormi. E assim pode acontecer com cada um de nós. A gente não presta atenção, a gente não lembra mais. Esse rapaz, ele não estava mais ligado, tão perto da palavra. Ele estava mais longe, na janela. Ele estava com sono, cansado. Então ele não estava conseguindo captar as palavras de Paulo. E o que aconteceu? Esse rapaz morreu. Esse rapaz caiu. Então eles aplicam, você distante da palavra, você dormindo na palavra, você pode fracassar, você pode cair, você pode morrer. É uma aplicação. Não estou dizendo, não quero julgar a vida do Eutico, né? Mas muitas pessoas aplicam isso. Tanto é que o nome dele, que isso vai mudar agora ali, é afortunado. Então é um homem que tem sorte. Um homem de fortuna. Afortunado é mais nesse sentido de uma pessoa sortuda, né? Quando fala uma pessoa afortunada. Esse jovem estava ali, na janela. Você, hoje que está aqui, você está com sono? Você dormiu bem? Nós temos muitas lâmpadas aqui, mas essas aí não são de tochas, então essa aí não é para dar. Talvez você está cansado fisicamente. E às vezes nós precisamos notar como nós estamos e nós precisamos descansar. Mas algo que nós não podemos negligenciar é o de ouvir a palavra do Senhor. Nós precisamos, ela é o nosso alimento. Não deixe você dormir para a palavra de Deus. Porque o que pode acontecer é você cair. Então, aconteceu um acidente. Ele estava ali dando a palavra, estava ensinando, se prolongou o discurso, e o Eutico estava ali e ele caiu do terceiro andar. E diz que ele morreu. E agora? Versículo 10. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Muitos vão dizer aqui, até pessoas que estudam a Bíblia dizem que esse jovem na verdade não morreu, alguns dizem. Que na verdade eles não souberam ali dizer que ele estava morto. Mas, irmãos, aquelas pessoas lidavam com a morte muito mais do que a gente lida com hoje. Hoje as pessoas morrem, a maioria morre no hospital. A gente não sabe dizer que uma pessoa morre ou não. Naquela época as pessoas morriam nas casas, morriam no trabalho, acidentes aconteciam muito mais. As pessoas sabiam quando os outros morriam. Ele morreu. E ele teve essa vida, não só eu estou dizendo, mas a palavra está dizendo, ele foi levantado morto. Estava morto. Então o nosso terceiro ponto é um milagre. Algo aconteceu aqui. Algo aconteceu com esse jovem. E esse jovem que estava ali, morto, recebeu de Paulo uma atenção. E do Senhor Deus, através da vida de Paulo, ele foi lá, se inclinou sobre aquele homem ali, o Eutico, o jovem, abraçou ele. E daí falou, não vos perturbeis, não fiquem preocupados, a vida nele está. Ele está com vida. Esse jovem que estava morto, recebeu um milagre de Deus. Agora ele tem vida. E o que aconteceu? Olha só, Paulo, ele foi lá, teve essa situação, deve ter tomado um bom tempo. Imagina o que aconteceu, as pessoas lá vendo, caiu o Eutico, tal. Paulo desce lá do terceiro andar, chega lá, se inclina, aquele monte de gente, com certeza, foi lá, se inclinou sobre ele, abraçou ele e falou, a vida nele está. E o que Paulo fez? Irmãos, estamos cansados mesmo. Vamos cada um para sua casa e pronto. Não. Diz que Paulo, olha lá no versículo 11, subindo de novo, então ele voltou lá para o terceiro andar, para aquela sala, subindo de novo, partiu o pão, não tinham partido pão ainda, e comeu. E ainda lhes falou largamente até ao romper da alva. E ainda diz assim, e assim partiu. Daí ele foi embora. Não diz que ele dormiu aqui.
Diz que ele ficou falando a madrugada inteira. Imagina só. Paulo se estendeu no discurso dele. Por quê, irmãos? Porque ele sabia dessa necessidade. Ele sabia a importância da palavra que precisava dar àquelas pessoas. E ele falou, eu tenho que falar o máximo que eu puder, até eu ter que partir. E ele voltou e ainda falou largamente. Então, olha só, isso ele falou lá no início que era um prolongado discurso, depois falou que era um prolongado discurso de Paulo de novo, e agora falou que ele falou largamente. Então ele foi falando aquilo que Deus estava dizendo. Eu não sou da pessoa que diz que Paulo errou aqui. Eu não vejo nada de errado aqui. Eu vejo que Paulo tinha essa necessidade. Tem pessoas que falam assim, Paulo errou porque ficou falando demais. Não, ele estava aproveitando a última oportunidade de estar aqui. Ele estava aproveitando para falar ali com aquele povo. Ele precisava, e aquele povo, aquelas pessoas que estavam lá, com certeza precisavam daquelas palavras que Paulo estava falando. Eu não sei, aqui não diz o que Paulo estava falando. Mas diz algo que é o nosso quarto ponto. Versículo 12. Voltou para o Eutico lá. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. As pessoas ali que viveram aquela experiência da palavra prolongada, do Eutico caindo, do Eutico ressuscitando, voltando a vida a ele, pegaram ele, levaram, conduziram vivo ele e eles sentiram-se grandemente confortados. Esse povo, ele estava com necessidade dessa palavra que Paulo estava dando. Porque eles precisavam do conforto. Aqui diz que esse conforto... Sabe o que vem essa origem, essa palavra confortado? Vem no sentido de chamar para perto. Vem no sentido de chamar para o lado a pessoa. Paulo estava fazendo isso. Estava chamando aquele povo ali para o lado. Aquelas pessoas para perto. Mesmo acontecendo um acidente, ele chamou aquele povo para perto. E aquele povo estava se sentindo confortado. Quando ele deixou aquele povo e partiu para Sos, ele deixou aquele povo confortado, estavam bem, não ficaram mal. Irmãos, agora nós temos que aplicar isso a nós. Nós temos que aplicar para nós esses pontos. O primeiro ponto que nós vimos, uma palavra. Você como Paulo, se fosse Paulo, você como pregador também, como irmão, como missionário, você tem propagado a palavra de Deus? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Paulo estava passando de cidade em cidade proclamando a palavra de Deus. Ele ia de cidade em cidade, ele ia a pé. Teve alguns irmãos aqui na próxima parte, alguns foram de barco e ele foi por terra. Ele foi a pé, e era longe, eu via a distância, dava um bom tempo caminhando, muito tempo. E ele foi caminhando, mas ele ia proclamando a palavra, ele falava a palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos falar a palavra. Paulo ele falava, e nós precisamos, tem umas pessoas que falam assim, nós precisamos pregar, não precisamos pregar falando, mas com as nossas atitudes. Não, nós precisamos falar e mostrar as nossas atitudes. Nós vemos a Bíblia inteira pessoas falando e pessoas mostrando que são convertidos, pregando através da boca e das suas atitudes. Nós precisamos falar. E uma coisa que eu noto nas conversas, as pessoas que são empolgadas realmente em falar as coisas de Deus e leva tempo, conversam sobre as coisas de Deus e ficam conversando e essas coisas de Deus chamam a atenção, essas estão mais perto de Deus. Estão mais ligadas com Deus. E aquelas pessoas que estão conversando sobre outros assuntos e conseguem conversar sobre outros assuntos qualquer, mas sobre a palavra de Deus, já tem que mudar de assunto, não consegue conversar muito sobre a palavra de Deus, essa pessoa não está muito bem com Deus. Eu vejo quando a Thalita e a Dani começam a conversar, elas começam a conversar sobre a palavra de Deus, um testemunho, daí juntam uma palavra, daí aquilo lá, Deus falou isso comigo e vão. Né? Se tivesse um Eutico ali, mas... Porque elas estão falando sobre a palavra de Deus, eu vejo elas, quando elas estão ali, eu deixo elas conversarem lá, né? Quando elas estão juntas, agora faz tempo que não se veem, né? Mas conversando sobre as coisas de Deus, né? Você conversa sobre as coisas de Deus, você fala a palavra de Deus.
Isso é o primeiro ponto. Paulo, ele falava isso. Paulo vivia isso. Essa era a vida de Paulo. Você tem, mas eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha casa, eu tenho... Todos nós temos isso. Não é porque eu estou aqui na chácara que eu não trabalho. Eu trabalho também em várias coisas. Mas nós temos que proclamar a palavra de Deus. Aonde nós estivermos, nós temos que ver uma oportunidade. Claro que você não vai, talvez ali ser uma pessoa que vai incomodar os outros. Você vai proclamar a palavra. Se não der certo, tudo bem. Mas você deve falar a palavra. Segundo ponto, foi um acidente. Isso aqui Deus me levou a aplicar para nós quando nós sofremos algum acidente, mesmo estando ouvindo a palavra de Deus. Muitas pessoas dizem, eu estou aqui na igreja, eu estou ouvindo a palavra de Deus, e eu não merecia receber isso que está acontecendo, um acidente, essa situação. A palavra de Deus, ela nunca nos salvou nesse sentido de ter sofrimentos. Você pode ter sofrimento hoje, você pode ter um acidente, talvez depois que sair, não quero que seja assim, mas eu estou dizendo que acidentes acontecem. E coisas que vão nos trazer talvez um problema, uma situação difícil, mas acontecem. E isso não é uma coisa de você falar assim, Deus, por que eu recebi isso? Acidentes acontecem e Deus ele tem um plano para que isso ocorra. O que você está vivendo? Que talvez seja um acidente, uma situação que você tenha que resolver. Um acidente. Uma situação complicada. Terceiro ponto. Um milagre. Esse acidente provavelmente vem na sua vida para que você tenha fé e que Deus venha trazer um milagre que Ele está querendo trazer sobre a sua vida. Você está aguardando um milagre? Pense um pouquinho nas coisas dessa semana que você passou e que talvez você pode colocar como acidente. Pense, se ela não foi resolvida ainda, um acidente de percurso, como de percalço que fala, né? Né? Percurso? Percurso. Um acidente de percurso que fala. Pense nos fatos que aconteceram essa semana. Esses acidentes. Se não foram resolvidos ainda, alguma coisa aí, ou está sendo resolvido, Deus ele está trazendo um milagre. Você consegue ver os milagres às vezes nas pequenas coisas da sua vida? Quantas coisas podemos ver? Deus, Ele traz milagres. E você precisa estar atento. Você precisa estar atento à palavra de Deus. Você precisa estar atento aos acidentes que acontecem. Mas também precisa estar atento aos milagres que Ele está enviando. Creia! Por quê? Quarto ponto. Nós vamos nos sentir, quando isso vem, nessa vida, vamos nos sentir confortados. Confortados por Deus. Não há melhor conforto, não há melhor descanso do que o conforto de Deus. Eu não sei se você às vezes é como eu um pouco, mas às vezes quando as pessoas vêm falar coisas que eu já sei, eu não gosto que a pessoa fique falando. Por exemplo, isso está acontecendo porque você fez isso e por aquilo. Eu sei que é por isso exatamente, eu já passei tudo isso aí. Mas eu não estou muito querendo ouvir isso aí. Não sei se você é mais ou menos como eu. Né? As mães gostam de fazer isso, né? Você viu? Falei, você não fazer isso, tal. Mas a gente não gosta de ouvir essas coisas. Né? No acidente, nas situações ali. Mas ouça. Ouça. Viva aqui no momento. Pegue os princípios ali, pegue os conselhos. E seja confortado. Pegando essas coisas e aplicando essas coisas na sua vida. Irmãos, você pode pensar então, por que um fato tão simples assim, né, está aqui na palavra? Eu poderia ter pego, né, um texto aqui, talvez seria mais emotivo, que eu gosto muito do texto ali a partir do versículo 17. Mas Deus me levou a falar simplesmente sobre esses pequenos versos aqui. Porque Deus colocou a vida desse jovem Eutico ali, registrado em Atos, para ensinar algo para nós. Ensinar que nós precisamos estar atentos à palavra. Nós precisamos saber que acidentes vão acontecer. Nós precisamos saber que Deus faz milagres. E nós precisamos de conforto. Se isso está aqui, não é algo simples, é algo precioso para Deus, mas que você precisa guardar no seu coração. Lembra, esse jovem, Eutico, ele ressuscitou. E o nome dele é Afortunado. Eu ouso dizer que ele foi afortunado, talvez, de cair da janela, ser chamado a atenção ali, talvez porque estava dormindo, e ressuscitou, e recebeu uma nova chance.
Amém? Essa é a palavra que eu tenho para nós nessa manhã. E guarde isso no seu coração. Onde você está? Está na janela? Está dormindo? Esses pontos já existem dessa mensagem. Janela, dormindo e morto. Mas eu não queria copiar. Janela, dormindo ou morto. Deus quer ressuscitar você. Deus quer trazer você para perto. Antes de nós sairmos aqui, eu quero fazer um sentido de um apelo nesse momento. E eu peço, em nome de Jesus, que você feche seus olhos e você avalie a sua vida. Avalie o seu coração. Avalie o que você está passando. Seja sincero nessa avaliação com você mesmo. Seja muito sincero. Como você está? Você está prestes a cair em um acidente? Talvez por você não ser diligente, não estar cuidando. Você está prestes a dormir. Você não está prestando tanto atenção na palavra. Você está vivendo uma vida perigosa, com coisas que o Senhor está vendo que eu não estou, e que isso pode custar a sua vida, não é brincadeira. Como está o seu coração? Deus está chamando a sua atenção nessa manhã, para que você acorde. Deus está chamando a sua atenção nessa manhã, para que você venha a ouvir a palavra dEle, guardar realmente no teu coração e tornar isso como vida no seu caminhar. Deus está querendo trazer o conforto, mas Ele precisa te alertar sobre isso que ocorreu aqui, que acidentes podem acontecer. Deus quer trazer o milagre, mas você precisa pedir, clamar, perseverar para que Ele venha trazer isso. Guarde isso no seu coração. Pai, precisamos, Senhor, de Ti como já cantamos, Senhor. Precisamos da Tua presença, precisamos, Deus, do Teu fogo, precisamos da Tua glória. Mas, Pai, hoje nós somos alertados, Deus, que precisamos ouvir a Tua palavra e também falar a Tua palavra. Fomos alertados, Pai, que nós não podemos, Senhor Jesus, dormir, talvez nos colocar em locais que podemos tomar um acidente, levar um acidente ou até morrer, Senhor. Fomos alertados, Senhor, que nós precisamos, Senhor Jesus, crer no milagre do Senhor, mesmo quando as esperanças não existem mais, quando há morte, Senhor. E fomos alertados, Senhor Jesus, e não só alertados, mas recebemos essa palavra que o Senhor conforta, Senhor. Que a Tua palavra conforta, que os fatos como um milagre confortam os nossos corações, Senhor. Ó Senhor, olha para cada um que está aqui nessa manhã, Pai. Traz, Senhor Jesus, essa palavra, Senhor, como vida, Senhor Jesus, a cada um. E que não venham a esquecer, Pai, que o Senhor olha para cada um que está aqui, olha para a sua casa, olha para a sua família. E o Senhor traz o milagre e o conforto, Pai. Coloca, Senhor Jesus, essa certeza no coração de cada um dos meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, que você receba essa palavra de bom coração, como terra boa, para que isso venha gerar muitos frutos, não só na sua vida, mas também na vida das pessoas que estão à sua volta. Em nome de Jesus. Amém.